Então, na antiguidade, não existia o diabo. No Velho Testamento não tem a figura do diabo. Você vai vendo reis oferecerem os seus próprios filhos aos deuses. Não era para apaziguar o diabo, era para apaziguar os deuses. Dentre eles Acabe, Manassés, se não me falha a memória, Acabe não sei, mas Manassés sim, com certeza, e muitos outros. Muitos povos tinham sacrifícios humanos, não por conta do medo do diabo, mas para agradar e apaziguar a ira dos deuses. Mas aí você pergunta, mas tem lá em Ezequiel, fala do diabo, esquece diabo em Ezequiel. Ali está falando de Irão, rei de Tiro. Rei de Tiro. Para você se situar, Tiro era uma cidade portuária e muito próspera, ao ponto de que Salomão dizer que fez acordo com o rei de Tiro, com Irão, para que lhe fornecesse as madeiras para a construção do palácio. Todas as madeiras, pode ler. Então, Irão era o rei de Tiro. Esquece Satanás e Ezequiel. Quando você lê que alguém diz que ele é cheio de pedras preciosas, e blá blá blá, blá blá blá, e blá blá blá, está falando de Irão, rei de Tiro. Não tem Satanás em Ezequiel, não existe. E nem tem Satanás lá em Jó. Em Jó, você vai ter ideia ali de que havia uma reunião periódica dos filhos de Deus. E dentre os filhos de Deus estava ele, Satanás. Mas tinha acesso. Esquece, Ezequiel, esquece. Aquela figura de Jó, ele era um funcionário, um servo, um emissário do Deus de Israel. Mas voltamos aqui. Então, quando que começa a surgir a figura do Satanás como conhecemos? No Império Persa. Porque o Império Persa assimilou a cultura do zoroastrismo. E a cosmogonia e a mitologia que vai ser inserida agora na Pérsia, na realidade o Zoroastro não é da Pérsia, ele vai por questões políticas e se estabelece na Pérsia depois. Mas alguns arqueólogos dizem que era do Irã, a região do Irã. E aí ele vai e é acolhido pelo Império Persa, e o Império Persa assimila a cultura do zoroastrismo. E no zoroastrismo existiam dois, não o Deus principal, porque o Deus principal, você pode estudar aí a cosmogonia do Império Persa e você vai ver isso. Não dá para falar por aqui. Existia um Deus principal e um dia ele decidiu que ia criar o universo tal, mas ele sabe lá porque ele não criou e aí ele gerou dois filhos. Dois filhos. E esses dois filhos estavam no ventre, né? E eles lutavam entre si para quem seria o Criador, porque o Deus Todo-Poderoso teve dois filhos e ele decidiu que Ahura Mazda ia ser o Criador, ia ser o Deus bom. E Arimã ia ser o Deus mau. Eram dois gêmeos brigando no ventre. Essa história é bem parecida, né? Lembra alguma história do Velho Testamento, né? E aí Arimã quis passar a perna em Ahura Mazda e quis sair primeiro. Só que o Ahura Mazda puxa ele de volta e sai primeiro. E aí são dois irmãos que se odeiam, foram criados, gerados ao mesmo tempo. E Ahura Mazda começa a ser o Deus criador de todas as coisas e o Arimã é o seu rival, arquirrival em equivalência de poder, de força,
No Império Persa começa aí. Então começa essa dualidade no Império Persa.